Amém, irmãos? Vamos chegar? Vocês estão com frio? Não está tanto frio assim, não. Hoje a gente está desfalcado aqui na nossa equipe de louvor. Então a gente vai louvar com o som aqui do YouTube. Boa noite. Ó, o Rafa aí. Bem? Mas eu queria te convidar nesse momento que você fechasse os olhos, curvasse a sua cabeça e tentasse colocar diante de Deus todas as suas petições, as suas orações, seus pedidos. Amém, irmãos? Vamos fazer isso? Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, movimento, Jesus, que o teu nome cresça, Senhor, eu te peço, Pai, Senhor, vem entre nós. vem me incendiar. Venha, Senhor, como chamas de fogo, Pai, nesse lugar. Senhor, faça aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, Senhor, se move aqui para nós. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. É maravilhoso ver quando ele tem o agir e o agir dele vem na hora. É forte. Jesus, Aí eu assisti lá e falei, caraca, isso aqui é muito forte. não Eu não há esperava ninguém Deus abençoe essa além nova de ti. condução e jornada. Que Você vai ver que é uma condução e jornada mais
mais pesado do que porque isso não vai parar. Não há ninguém igual a ti. Aí é uma nova organização, uma nova. Tem uma responsabilidade grande. Mas se Deus falou pra mim, você aguenta, vamos aí. Eu não sou sozinho, e pode contar comigo. maravilhoso. Ah, Jesus! Ali apareceu de novo? Não, você precisa, não. Você estava escondida, saiu. Glorioso. Tua presença. Sucesso, vai sair os caras. Daí ele viu que a postagem, eu vi. Melhor que a vida é o teu Vai entrar pro grupo. amor. A obra é grande, fala pra ele. Mas quando eu vi, eu falei, caramba, meu. Nós já tínhamos conversado sobre isso algum tempo atrás. Eu não esperava, cara. Jesus, não há ninguém Mas eu além falei, de eu ti. conversei com a Camila no Que humilde assim. agora Não há agora a ninguém facilidade igual a ti. Cara, ela foi fantástica. Eu falei pra Camila, pô, não podia ser no momento mais difícil. Eu acho que assim, faltava algo. As coisas que eu acelerava muito. Era talvez às vezes eu estava muito fácil. Basicamente conversou com ela. Comigo ele está conversando direto. Não, você já vai passar daqui. E aí ele falou, você não tem. Só que ele me chamou de você se lembra, você se tornar lá. Quando ele me ordenou, você vai global, seria matriz. Ele vai para a patrona, ele vai global. Aí depois eu fui perguntar para ele, quem que vai global na manhã? Mas é o primeiro estado de todos. Tem esse cara lá, não entendeu nada. Por que esse cara aí? Onde veio esse aprendizaje aí? Porque a regra é essa, que você está mais a regra, para toda a regra tem que e às vezes o paradigma tem que ser quebrado aí. Porque às vezes não, eu acredito muito nisso. Que aquilo que é interpretado, através da sua vida, eu falei, vamos fazer para mim, olha, eu acho que esse é o momento mais oportuno. E agora os dois estão no mesmo passo. A passada agora é igual. Agora é o mais só o tema, porque eu acho que você carrega uma carga muito grande. Assim, cara, eu respeito o jeito dela, né? Eu acho que mais mais na guerra. Tá tudo bem, só que aquele momento, uma série de coisas na cabeça. Ele não parou nisso, né? Depois da contaminação, vieram lá com a gente, ele já queria saber essa palavra para mim. Ele está na frente. E o movimento de avivamento, o antigo da matéria, ele estava colocando na nossa mão. Falou muito nessa direção, estádio, igreja. Era um cara falando absurdo. Quando o Mateus veio e orou por ela. Só que o Mateus respondeu coisas que ela estava se questionando. Só que ele não sabia. Foi isso que ele orou para mim. E aí ela se acalmou, ele orou sobre o estado. Ele como foi a conclusão dela, entendeu? Ele falou, vai, pode viagem, cara, e ela recebeu coisas que nem você, ela ainda
vamos levar. Aí ele vai bater em cima da esperança, ele vai bater em cima da esperança. Aí eu pegar para ele, nossa esperança, é hora que potencial, cara, eu vou casar. Eu falei com ele, eu tenho que conversar com o Carlinhos, depois nós vamos dar, depois de um tempo, eu vou marcar um café, vai lá no escritório. Vou marcar pra semana, vou marcar. É que eu tô na correria agora com o negócio da meu avião. Amém, amém. Vamos começar. Amém. Amém, irmãos? Enquanto vocês estão comendo um bolo, tomando um café, eu queria pedir para o Rick fazer a palavra de abertura aqui. Eu já combinei com você com bastante antecedência. Deixa Deus te usar. Deixa um somzinho aqui. Mas, irmãos, vocês estão felizes? Vocês estão felizes? Amém. Jesus está feliz com você? Amém. Tá também, né? Por que Jesus está feliz com a gente? Porque Ele é grato todos os dias quando olha para vocês e mais um dia vocês estão aqui buscando a presença do Senhor. Queria deixar uma palavra de abertura com vocês. É Jesus andando sobre as águas, né? É um versículo de Mateus, eu acho que todo mundo conhece, né? E é um versículo que eu tenho caminhado em cima disso. E eu vou falar poucas palavras, tá? É do 22, tá, ao 24. Vamos falar assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele, para o outro lado, enquanto a despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava considerável distante da terra. Fustigado pelas ondas, ou porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, és tu? Manda que eu ir até o teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andando sobre as águas, e foi em direção a Jesus. Mas quando se reparou com o vento, ficou com medo, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Até aqui. Quantas vezes nós temos o nosso barco balançando, nós vemos Jesus, mas temos medo? O medo que nos faz afundar. Olhamos para Ele, sabemos que é Ele, mas muitas vezes afundamos de novo. Quanta segunda-feira nós estamos vendo Jesus, estamos tendo essa presença com Jesus, e quando estamos chegando próximo, ficamos com medo durante terça, quarta, quinta, sexta e afundamos de novo. Quantas vezes precisamos entender que só depende de nós olhar para Jesus, estender as mãos e dizer: salva-me, como Pedro fez. Quem tem coragem hoje
de estender as mãos e dizer: Senhor, salva-me. Porque sabemos que hoje é um dia maravilhoso estar aqui na presença do Senhor. Sabemos que hoje aqui é um dia, muitas das vezes, que nós viemos aqui para sentar a essa mesa, cear com os irmãos. Mas é muito melhor saber que o Senhor está aqui. O nosso encontro veio aqui a ver o Senhor, sentir a presença, até mesmo afundando de novo e estendendo a mão. Senhor, salva-me. O meu barco está balançando, eu estou afundando, estou com medo. Mas hoje, na segunda-feira, de novo, o Senhor está aqui para te salvar mais uma vez. E amanhã, mais uma vez. E na quarta, mais uma vez. Porque Ele não é um Deus que desiste. Quem desiste dele somos nós. Ele é um Deus persistente. Ele é um Deus que só precisamos, mais uma vez, andar sobre as águas e não ter medo. E segui-lo. Porque sempre no meio do caminho, enquanto chegando perto da presença, nós olhamos para as acusações, nós olhamos pelo que nós estamos passando, nós olhamos pelos medos e acabamos afundando de novo. Então hoje é o dia, mais uma vez, de você entender que é hora de estender as mãos e sair daqui para amanhã você estar aqui, no nosso lugar, falando: Senhor, salva-me. Jesus, salva-me. Porque não é nada sobre nós, não é nada sobre o ambiente, é sobre estar na presença do Senhor. Espero que o Senhor tenha visitado a cada coração aqui nesse momento. Quem quer ser salvo aqui? Amém. É isso daí, você deu a mão. Jesus pegou você pelas mãos de novo. E mais uma vez, mais uma segunda-feira, a presença dele é real nesse lugar. Basta você entregar o seu coração e crer que Ele é nosso único e não tem outro suficiente Salvador. E mais uma vez Ele insiste por nós. Independente. Quem crê aí, dá um amém aí. Amém. Amém. Tá? Espero que você guarde essa mensagem no seu coração. Que no meio de toda tempestade, no meio de toda acusação, no meio de todo lugar onde você não está vendo mais Senhor, só estenda a mão e diz, pequenas palavras, não tem muito encenação: Jesus, salva-me. Como Pedro fez, o Senhor está fazendo hoje com você. Levanta a mão aqui, vou fazer um ato profético aqui, ó. Levanta a mão bem em cima, assim, ó. Quem consegue levantar a mão aqui? Lá em cima. Senhor, salva-me, salva, Senhor Jesus. Fala comigo assim: Senhor, salva-me. É isso. Essa é a presença real do Senhor na sua vida. Não há outro. Não é eu, não é o Temer, não é as pessoas que estão aqui. É a palavra. Mas isso depende de você abrir o seu coração e crer que é só Ele que vai salvar você. E creia. Se você hoje, segunda-feira, está aqui, é porque eu tenho certeza que você foi trazido com plena paixão dele para estar vivendo essa mesa com a gente. É isso que nós queremos, é isso que nós declaramos sobre a vida de cada um aqui. Para que amanhã seja mais um dia dizendo: Senhor, eu não consigo sozinho, está balançando o barco, salva-me. Posso ir até o Senhor? Salva-me. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nossa, o celular aqui. Rick. Sua chave. Não, sua filha me trouxe aqui. Irmãos, eu tava com saudade de vocês, hein? Quantas semanas sem vir aqui? 3? Eu fui pra convenção, né? Não, foi tudo isso, não. Eu acho que 3, né, Cadu? 3 semanas. Irmãos, eu estou com uma palavra no meu coração aqui que eu quero dividir com vocês. Algo que serve muito pra gente como grupo. Presta atenção aí que eu acho que vai falar com você também. Eu queria ler Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 4. Gênesis capítulo 1, do 1 ao 4. Gênesis, espera aí que eu peguei o capítulo errado aqui. 12, do 1 ao 4.
Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela. Pode dar glória aí, que já está falando com alguém. E da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, só eu de mão levantada, ó. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Irmãos, quantos se sentem velhos para viver o novo de Deus? Seja sincero. Eu fico olhando para vocês assim, eu imagino que alguns de vocês pode se imaginar velho para aquilo que Deus tem. Presta atenção. Uma das maiores dificuldades que a gente tem, irmãos, presta atenção aqui que eu não vou gastar muito tempo. Promete que você presta atenção aqui? Eu tenho dificuldade de concentração. Se você ficar conversando um com o outro, eu me perco aqui. Amém? Amém. Uma das maiores dificuldades que o ser humano tem não é receber uma promessa. Se a gente for parar para pensar de verdade mesmo, muitos de nós já recebemos muitas palavras liberadas por Deus, sim ou sim? Sim. Qual é o problema? Existe uma travessia que nós precisamos fazer do nosso momento atual para chegar até a promessa que Deus nos fez. E sabe o que ocorre? Por uma questão humana, natural, nós não temos paciência. Eu queria que você entendesse isso. Irmãos, Deus é um Deus de transições. Quando a gente vai olhar a Bíblia, nós temos vários personagens. Deus não tirou o seu Abraão de Ur. Deus tirou José da casa do pai para o palácio. Tirou Moisés do Egito para o deserto. Tirou Davi do campo para o trono. Você devia estar dando aleluia. Tirou Pedro das redes, irmãos. E eu não combinei com o Rick. Para o apostolado. Irmãos, Deus tirou Paulo da sua religiosidade cega para o reino. Deus é um Deus de transições, de natureza e também de território. Hoje talvez você esteja aqui numa situação mais difícil, numa situação até de rua alguns. Mas deixa eu te contar, o que você está vivendo hoje não define quem você é, muito menos onde você vai chegar. Ninguém recebeu o Rick. Nós precisamos crer, irmãos, porque o reino, presta atenção nisso, o reino de Deus é construído por pessoas que aceitaram aguardar. O reino de Deus é constituído por pessoas que aceitaram aguardar o tempo de Deus. Essas pessoas, irmãos, elas entram num contexto de algo que é repetitivo na Bíblia. Irmãos, toda vez que Deus quer mudar o destino de alguém, Ele primeiro muda o ambiente dessa pessoa. Ninguém entendeu, Rick. Por isso que eu reiteradamente, todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu falo para vocês: olhem a mesa que vocês têm sentado.
Você vai sair de uma situação de vício. E não tem como você manter as mesmas companhias. Muita gente continua pedindo o propósito de Deus, mas não muda os seus ambientes, não muda as suas companhias. Deixa eu te falar, se você está num lugar que Deus já revelou para você que não é para você estar, marche. Sai daí, irmão. Sai daí, você já viu que é fruto do que você está colhendo. Hoje é um olho roxo, amanhã pode ser uma facada. Irmãos, nós precisamos entender que absolutamente ninguém entra no propósito de Deus sem mudança. E muitas vezes a primeira transição é deixar os mais próximos. Agora vai dar problema, Rick. Porque as pessoas estão ouvindo um pastor falar que tem que sair dos mais próximos. Deixa eu te falar, muitas vezes o ambiente familiar que você está inserido não é o ambiente que Deus tem para você. É pesado falar isso, é triste falar isso, mas muitas vezes é verdadeiro. Presta atenção no texto. Vou ler de novo. Gênesis 12:1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da onde? Da sua terra. E que mais? Da sua parentela. E o que mais? Da casa do seu pai. Para quê? Para a terra que eu te mostrarei. Irmão, você não vai enxergar o novo de Deus se você não sair de onde Ele já mandou você sair. Não sou eu que estou dizendo, irmãos. Se quiser brigar comigo, fica à vontade, mas é o texto. O chamado, presta atenção aqui, o chamado sempre vai começar com uma ruptura. Nesse texto, Deus não está mostrando apenas um destino. Irmãos, não se preocupe com as entradas, mas anote absolutamente todas as saídas. Deus vai falar com você de onde você tem que sair, irmão. E muitas vezes Ele não vai dizer para onde você tem que ir, enquanto você não der o primeiro passo. Abraão só recebeu o que tinha quando ele andou. Isso é um princípio espiritual muito forte, você devia prestar atenção. Sai-te da tua terra, no hebraico, significa vai para ti mesmo. Irmãos, presta atenção nisso, que isso é precioso no texto. Presta atenção nisso. Essa é uma expressão, e Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, para encontrar quem você será. Eu quero escutar um amém bem grande. Para você encontrar quem você será, você precisa deixar quem você tem sido. Eu vou repetir. Para você encontrar quem você será, você precisa abandonar quem você tem sido. Irmãos, é um novo ciclo. É uma nova etapa. E quando eu comecei a fazer esse estudo para trazer para vocês hoje, Deus falou muito comigo. E quem é do grupo entende o motivo. Abraão precisava sair da terra. Mas mais do que mudar a geografia, presta atenção aqui, Abraão precisava mudar a sua mentalidade. O que nos limita a nossa relação com Deus não é Deus, somos nós mesmos. Vocês estão entendendo isso? O que Deus tem para nós já está escrito do princípio ao fim, irmãos. Nós é que não entramos nesse lugar. E aí a gente fica com a nossa mentalidade humana limitada, querendo traduzir Deus. Então nós precisamos sair dessa mentalidade terrena, presta atenção.
Fé é a firme convicção daquilo que eu não vejo. Se eu precisar ver para crer, não é fé, irmãos. Abraão precisava sair da casa, mas ele tinha que abandonar também os padrões da própria mente limitada e humana que ele tinha. Será que isso fala com a gente? Sair da parentela não é só sair de perto daqueles que são mais próximos da família, não. Sair da parentela significa deixar as influências que esse pessoal causa na minha vida. Irmãos, não estranhem se os mais próximos forem aqueles que mais torcerão contra você. Sabe por quê? Talvez você já tenha tido a revelação que não chegou para eles ainda. E aí você fica num ambiente onde você está querendo caminhar por fé e as pessoas estão te questionando se você está fazendo o que está fazendo por dinheiro. Irmãos, nós precisamos entender os ambientes que a gente não cabe mais. Nós precisamos deixar referências antigas para viver o novo de Deus. E se eu não me movimento, Deus não trabalha. Hoje eu compartilhei algo no Instagram, não sei se vocês viram. Alguém postou e eu compartilhei, dizendo o seguinte, presta atenção, dizendo o seguinte: Deus não pode multiplicar aquilo que você não começou. E aí eu peço multiplicação, eu peço provisão, eu peço o mover de Deus, mas eu mesmo não me movimento. E talvez nessa noite, nesse exato momento, Deus está chamando alguns de nós para um novo nível de intimidade. Vocês já estão distraídos, deixa lá, irmãos. Presta atenção aqui. Qual o problema? O problema é que muitos de nós ainda estamos presos às mesmas conversas de antes, os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos. E sabe o que é o pior? As mesmas desculpas. E aí nós pedimos para Deus o novo que Ele tem. Sabe quando vai chegar? Nunca! E essa não é uma palavra de maldição, muito menos uma palavra de condenação. Mas é para te fazer refletir, irmão. Como que você quer viver o novo de Deus se você continua exatamente igual antes? São os mesmos problemas, são as mesmas companhias, são os mesmos ambientes. E aí sabe o que acontece? É o mesmo ciclo espiritual. Irmãos, não tem como fugir disso. Por quê? Porque é bíblico. Todos os grandes personagens da Bíblia viveram o novo de Deus a partir de um movimento intencional na direção da palavra recebida. Quem tem palavra de Deus aqui? Você se movimentou na direção disso? Porque se você não se movimentou, deixa eu te dar uma notícia. Vai ser tudo igual de novo. E não é maldição. Não é porque Deus não olha para você. Não é porque você está em pecado. Não. É simplesmente porque você não foi intencional. E deixa eu te falar, Deus só tem intimidade com quem é intencional, irmão. É gostoso acordar às 4:30 da manhã para orar, ô Anderson? Gostoso? Gostoso, Cadu? A benção. Mas quando a gente abre a palavra de Deus às 5 da manhã, antes do sol nascer, pode esperar que ele se movimente. Irmãos, quando nós deixamos algo por Deus, Ele geralmente vai nos levar para um lugar que nós não entendemos completamente. Pergunta como é que eu sei disso, dona Nete.
Está acontecendo comigo nesse momento. E aí nasce a segunda transição necessária para a gente viver o que Ele tem para nós. É a transição do nosso controle, Fabiano, da nossa certeza, da nossa equação matemática, para a dependência de Deus. É nesse momento que Deus vai testar a nossa fé. Eu recebi uma palavra e eu me movimentei em direção a ela. E aí Deus libera um novo passo. E eu imagino Deus olhando para nós lá de cima. Falando assim, ele andou uma casa, será que ele anda duas? Irmãos, o evangelho é loucura. Tem que ser um pouco maluco para crer no evangelho. Porque viver por fé, viver por aquilo que a gente não enxerga, é uma grande loucura. Hebreus, capítulo 11, versículo 8, diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Você está esperando uma garantia de Deus para você se movimentar? É uma pergunta. Tá? Você está esperando uma garantia de Deus? Você quer que Ele assine um documento dizendo assim, filho, eu estou mandando você ir para lá, pode ir para lá porque eu vou garantir que se você for para lá, vai ser bom para você. Será que a gente quer uma garantia de Deus? Hein, irmãos? Deus não revela o mapa, irmãos. Deus não revela o mapa. Porque o propósito de Deus conosco não é apenas a gente chegar aonde Ele mandou. O que Deus quer conosco é que a gente aprenda a depender dEle. Então, todas as vezes que eu me movimento debaixo de uma palavra, eu estou sinalizando para Deus que falou comigo, que eu creio nele, não em mim. Ninguém entendeu. Vou começar de novo. Irmãos, nós somos chamados para ser pessoas espirituais. Anota isso no seu caderno. E quando a gente quer controlar todas as coisas, nós estamos virando as costas para isso. E estamos vivendo como pessoas naturais, homens naturais. A única maneira de nos movimentarmos no reino é pela fé. E a fé é um lugar que nós acessamos sem garantia nenhuma. Tá difícil entender o que eu estou falando, porque eles não reagem. Observe, irmãos, nesse texto, Deus não deu coordenadas. Deus não mostrou a terra. Ele não entregou um cronograma. Ele apenas disse, vai, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Anote as saídas. E aí eu entendo, irmãos, dessa forma, que existe um certo padrão na movimentação de Deus. E eu não estou querendo aqui colocar Deus numa caixinha. Estou dizendo como eu vejo. Porque se a gente olhar bem, Moisés não sabia o que ia acontecer diante de Faraó, sabia? Sabia, Cadu? Me ajuda aí. Cadê os mestres de teologia aqui, meus auxiliares? Josué sabia como Jericó cairia? Sabia, irmãos? Pedro sabia que pisaria sobre as águas? Ainda bem que eu combinei com o Rick. Sabe, irmãos, o chamado de Deus para nós, quando nós entregamos a vida para Ele, exige de nós uma confiança cega. Mas ele não é um cego que não sabe para onde está indo. É um cego que sabe exatamente para onde está indo, porque Deus já falou. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração,
E não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não pense com a sua cabeça, ou cabeção. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Sabe o que significa isso? Quando você entrega a sua vida nas mãos de Deus, Ele vai alinhar os seus planos pessoais com os planos que Ele tem para a sua vida. Mas para Ele fazer isso, Ele endireitar, colocar isso na mesma linha, no mesmo objetivo, na mesma direção, eu preciso verdadeiramente entregar e crer nisso. Dá para entender? Existem momentos da nossa vida, irmãos, que Deus vai remover todas as nossas muletas. E acredite, eu estou pregando para mim mesmo. Estou ou não estou, Rick? Não porque Ele nos abandonou, irmãos, mas porque Ele quer se tornar nossa única sustentação. Deixa eu te contar, Deus é dono de tudo. Foi Ele que criou todas as coisas. Basta uma palavra de Deus e tudo acontece. Qual o problema? Nós queremos ajudar a Deus. E aí nós ficamos com as nossas mãos imundas. Todos nós temos mãos imundas. Querendo fazer aquilo que já está pronto. Ao invés da gente se jogar e falar, Senhor, conduz. Conduz, porque se o Senhor falou, vai acontecer. Não há quem possa impedir. Então nós precisamos entrar num lugar, irmãos, de desistir. Presta atenção nisso. Desista de lutar com Deus. A gente fica querendo brigar com Deus. Deus já falou no meu coração. Deixa a sua parentela, sai da tua terra, sai daí, vai para lá. E a gente fica brigando com Deus. Porque as transições quase nunca são agradáveis. Dói muito a gente ter que falar para um cara que a gente julgava amigo: irmão, não vai dar mais para eu caminhar com você. Mas a gente já sabe, Deus já apontou. Mas a gente fica brigando com Deus. Ah, mas Ele é tão legal. Senhor, será que não dá para amenizar e deixar Ele ir comigo, não? Não! O que Deus falou é uma sentença. Se você quiser continuar brigando com Deus, deixa eu te avisar por experiência própria. Você vai parar na barriga do peixe. Só quem conhece a história de Jonas que entendeu. E aí quando a gente desiste de lutar, e a gente aprende a depender daquilo que Ele já falou, aí sim, Ele nos leva para uma nova fase. E talvez seja, Simone, a mais dolorosa de todas, que é a transição da nossa identidade, de alguém que queria comandar todas as coisas, para alguém totalmente dependente do agir de Deus. E aí é nessa transição que eu faço essa transformação de quem eu sou hoje para quem Deus diz que eu sou. Eu, se eu tivesse aí, jogava essa mesa para cima. Irmãos, nós precisamos entender em Deus quem Ele diz que nós somos. Ah, mas o cara passou aqui e falou para mim, seu drogado. Mas o que é que Deus disse a seu respeito? Irmãos, Deus veio para resgatar os perdidos. Então não se preocupe se as pessoas ao seu redor estão dizendo que você é só um perdido. Porque para Deus, deixa eu te contar, você é um filho amado. Gênesis capítulo 17, versículo 5 diz assim: e não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome,
Porque por pai da multidão das nações te tenho posto. Irmãos, Abrão significa pai exaltado. O significado da palavra. Abraão significa pai. Mas não é o pai exaltado, é o pai de multidões. Como que Deus tem te chamado, irmão? O que Deus tem te dado como direção? É uma pergunta, você devia refletir sobre isso. Muitos aqui não vivem o que Deus tem, Anderson, porque ainda estão vivendo na identidade errada. Pergunta como é que eu sei disso. Aconteceu comigo. Eu fiquei por muito tempo querendo viver a minha própria identidade. E quer saber? Eu obtive um certo resultado bom. Não posso reclamar. Mas a partir do momento que eu tive a revelação daquilo que Deus disse que eu sou, e eu insisti em me manter como eu era, irmão, eu paguei a conta. Então eu vim aqui alertar você para não cair nesse erro. Se Deus já falou quem você é, já disse para onde você tem que ir, ou melhor, já disse de onde você tem que sair, é melhor você obedecer. Irmãos, antes de mudar o nosso destino, Deus vai mudar o nosso nome. Essa é uma verdade espiritual. Deus sempre vai mudar a identidade antes de mudar a realidade. Talvez essa palavra seja profética para alguns aqui. Davi era pastor, mas Deus o chamou de rei. É ou não é? Quer outro exemplo? Gideão. Gideão era medroso. Você conhece a história dele? Como que Deus o chamou? Valente. Irmãos, Deus é antinatural. Deus não enxerga como nós enxergamos. Pedro era um pescador de peixes, não era? Como que Deus chamou ele? Pescador de homens. Irmãos, nós temos inúmeros exemplos na Bíblia. Sabe quem tenta fazer isso com a gente? Manter a gente na identidade passada? Satanás. Satanás o tempo todo quer dizer para nós que nós somos definidos pelo nosso passado. E a gente colabora com isso. Porque a gente ainda vive com aquela identidade. Mas o que nos define para Deus é o nosso propósito. Sai daí, vai para lá. Sai daí, vai para lá. E aí lá eu vou receber a minha nova identidade. Então nós precisamos estar preparados. Porque existe algo que acontece entre a antiga identidade e a promessa. Tem um processo. Irmãos, Deus é um Deus de processos. Quanto tempo Davi esperou para ser rei? Cadu? Irmãos, nós precisamos respeitar o processo. E nessa transição, muitas vezes, Simone, existe um deserto. E aí eu fico lendo esses textos e eu tenho a impressão assim, Deus não pega leve com a gente não, cara. Pega? Não pega leve. E sabe por que Deus não pega leve com a gente? Porque Ele quer nos usar, irmãos. E ninguém pega leve, irmãos, em quem investe pesado. Presta atenção nisso. Deus está investindo na nossa vida para chegar naquele lugar que Ele tem para nós.
Então, se ele pegar leve com a gente, quando a gente chegar lá, a gente não vai suportar. Por isso que nós somos arrastados para o deserto. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos. E aí o texto é muito intrigante. Porque leva para o deserto para quê? Para te humilhar. E que mais? Te provar. Para quê? Para saber onde estava o nosso coração. Irmãos, vir aqui, levantar a mão, cantar louvores, falar amém, para receber um cafezinho quente, um pão, um bolo, um alimento no final da reunião é ótimo. Vamos fazer um teste. Semana que vem não tem nada disso. Quem será que vem? É só uma figura de linguagem, é só para vocês entenderem o exemplo que eu estou querendo dar. Quando tudo está bem, é fácil, irmãos, falar que ama Deus. Eu quero ver na prova. E aí sabe o que acontece? Deus permite a prova. Por quê? Porque ninguém gosta de deserto. E eu não quero ser hipócrita aqui, mentiroso, de dizer que eu gosto do deserto. Não. Eu também não gosto. Muito melhor ficar na terra prometida. Só que a terra prometida, irmãos, é só depois do deserto. Não tem jeito. E aí a gente tem que suportar o processo. Porque o deserto não significa que Deus nos abandonou, pelo contrário. O deserto não significa uma rejeição de Deus às nossas demandas. Não é uma escola, é uma preparação. O deserto não é um atraso de Deus para nós, irmãos. É um alinhamento espiritual. Ele está nos forjando para algo grande. Então, se você está no deserto, eu queria dizer para você, parabéns. Se você está vendo todas as portas da sua vida se fecharem, parabéns, Fabiano. Se você olha e fala assim, não tem saída, parabéns. Significa que é Deus, irmãos. Quando uma porta se fecha, pode ser coisa do mundo. Mas quando todas se fecham, pode ter certeza que é Deus. Deus te levando para um lugar de dependência dele. E é nesse lugar que o ego morre. A autossuficiência morre. A nossa independência morre. E é exatamente nesse momento que Deus faz nascer em nós o que Ele deseja. Que é alguém independente dEle. Alguém que busque Ele em intimidade. Vamos ser sinceros, irmãos. Não precisa levantar a mão. Mas se eu perguntar assim, quando que você ora mais? Quando você está lá no resort, lá em Rio das Pedras? Ou quando chega no final do mês você não tem dinheiro para aluguel? Hein, irmãos? Quando você tem a parcela da sua casa que você não está dando conta de pagar? Quando que você ora mais? E aí a gente aprende a entrar num lugar de dependência. Do maná. E aí eu atravessei o deserto. Tá chegando na parte boa da mensagem, Fabiano. Eu atravessei o deserto, tá tudo resolvido? Não. Fica mais perigoso. Porque agora Deus vai começar a derramar na sua vida. Se você recebia isso. Só eu recebi. Porque quando Deus começar a derramar na sua vida, nós vamos começar a fazer uma transição da nossa capacidade humana, racional, para uma capacitação divina, que você também pode pode chamar de unção se quiser. Presta atenção nisso. Zacarias 4:6. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito,
diz o Senhor dos Exércitos. O chamado de Deus, irmãos, sempre será maior do que a nossa capacidade. Se você recebe uma direção de Deus e você não sabe nem de perto como fazer, sabe o que significa? Sabe, Cadu? Mete marcha. Porque se você souber fazer, tiver capacidade para fazer, não vai ser de Deus. E tem motivo para isso, irmãos. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, quando esse negócio é absurdo que ele está te pedindo, que você não sabe nem como fazer, que não tem como dar certo porque você não tem capacidade, se esse for o seu pensamento, pode ter certeza que é de Deus. Porque se você consegue fazer sozinho, não é um chamado de Deus. Ah, irmão, se isso aqui fosse uma igreja pentecostal. Irmãos, Deus não usa as nossas limitações para revelar o poder dele. Presta atenção nisso. Você tem um chamado. Ele te deu um objetivo. Parece grande demais. Como que Deus vai mostrar que é dele? Expondo as nossas próprias limitações. Porque alguém vai olhar para aquele escritório de advocacia com 20 funcionários que o Anderson vai inaugurar. Vai falar assim, da onde ele conseguiu isso? E aí alguém vai olhar e vai falar assim, não foi o Anderson, foi Deus. Não recebeu. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz assim, a minha graça te basta. Por quê? Porque o meu poder... Poder de quem, irmãos? De quem? Se aperfeiçoa. Aonde? Na minha fraqueza. A lógica de Deus é se eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Então o propósito de Deus sobre a sua vida, registra isso, principalmente quem é do grupo. Você devia levantar a mão. O propósito de Deus sobre a sua vida vai se revelar pela sua fraqueza. Porque ele é sustentado não pela nossa força, irmãos. Ele é suportado pela graça de Deus. E aí nós temos algo em comum, já estou finalizando. Entre todos esses personagens principais da Bíblia. Sabe qual é? Nenhum deles permaneceu onde Deus os encontrou. Então, se você chegou nessa reunião aqui, destruído, alguns com vícios, sem perspectiva, irmãos, foi Deus que te trouxe para cá. Sabe para quê? Para você ser recebido por Ele como você chegou. Mas deixa eu te contar, se você de fato entendeu o que tem sido pregado aqui, você não vai permanecer como você chegou. Porque o Deus que chama, irmãos, é o Deus que transforma. Se você está aqui é porque Deus mandou. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, é o último texto, presta atenção. Diz assim, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Irmãos, é Deus que faz por nós. Mas nós precisamos intencionalmente sair de onde Ele já mandou sairmos. Presta atenção nisso. Nós devemos sair de onde Deus mandou sairmos. Amém, irmãos? Para de querer negociar com Deus. Você vai ter que dizer não. Você vai ter que se desvincular de algumas pessoas. E aí a pergunta que fica para nós, antes do Tiago tocar o louvor aqui, a gente fazer o apelo. Cadê o pedestal que estava aqui?
outro. A pergunta é: estou disponível? Presta atenção aqui. Estou disponível a deixar para trás tudo aquilo que não pode entrar no meu próximo nível de relação com Deus? Vou perguntar de novo, que estamos tudo distraídos. Eu estou disponível a deixar para trás tudo aquilo que eu não posso levar para atingir o meu novo nível de relacionamento com Deus? Vou repetir. Eu estou disponível a deixar para trás tudo aquilo que eu não posso levar para atingir o meu novo nível de relacionamento com Deus? Tudo mesmo, irmão? Então, essa noite, nós temos que orar por todos vocês. Porque uma vez que você disse que está disposto, Deus vai te pedir. E a minha oração para você é que você não durma essa noite. A minha oração é que você tenha insônia. Eu desejo que você tenha insônia, irmão. Que Deus te incomode e te revele aquilo que Ele quer que você deixe para trás. Eu vou repetir. Eu desejo que Deus revele para você tudo aquilo que Ele quer que você deixe para trás. E se prepare, porque Ele vai te pedir coisas que para você são legítimas, e até são, mas estão te prendendo no seu passado. E Deus não te quer mais lá, irmão. Deus te quer levar para outra terra. Amém, irmãos? Você que entendeu o que foi ministrado, eu queria que você ficasse em pé e viesse aqui na frente. Que eu e os meus irmãos todos aqui vamos orar por vocês com imposição de mãos. Amém? Aleluia! Vamos, irmãos, vamos pôr a mão na acidência pessoal todo. Leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, o descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. E ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sob o trono de justiça, eternamente haverá um. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de
de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, o descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por Ele eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá, soberano em poder, Ele virá. O governo está nele, veja, consigo a tua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá. O governo está nele, vejam Ele, consigo a tua recompensa. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias.